Aberta a sessão, passa a palavra para o primeiro secretário para a verificação de quórum. Nós temos 10 deputados presentes, senhor presidente. Mais uma vez, declaro que há número legal e abro a sessão com a palavra do segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Presidente, você acha que meu está sentindo a falta do É que eu vou ler, você está presente, diga. Eu já tive. É maior? Ata da 42ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da legislatura. Aos 5 dias do mês de agosto do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garrote, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Dudu Ronalça, Davi Maia, Francisco Tenório, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A norma regimental, o senhor presidente declara aberta os trabalhos. São lidas, discutidas e aprovadas as atas da 41ª sessão ordinária e da 27ª sessão extraordinária. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 020/2020, encaminhado veto total ao projeto de lei ordinário número 084/2020, encaminhado à segunda comissão, mensagem governamental 024/2020, encaminhado também o veto total ao projeto de lei ordinária número 172/2019, encaminhado à segunda comissão, mensagem governamental número 029/2020, encaminhado o veto total ao projeto de lei ordinária número 633/2018, encaminhado à segunda comissão, mensagem governamental número 030/2020, encaminhado veto parcial ao projeto de lei ordinária número 214/2019, encaminhado à segunda comissão, mensagem governamental número 031/2020, encaminhado veto parcial ao projeto de lei ordinária número 261/2019, encaminhado à segunda comissão, mensagem governamental 032/2020, encaminhado veto parcial ao projeto de lei ordinária número 256/2019, encaminhada à segunda comissão, mensagem governamental número 033/2020, encaminhado veto parcial ao projeto de lei ordinária número 130/2019, encaminhada à segunda comissão, projeto de lei ordinária número 355/2020, subscrito pelo deputado Inácio Loyola, dispõe sobre o respeito às prerrogativas dos advogados do Estado de Alagoas e da outras providências, encaminhada à segunda comissão, projeto de lei ordinária número 358/2020, subscrito pelo deputado Silvio Camelo, dispõe sobre a instituição do Dia Estadual dos Atletas Masters e ser comemorado anualmente no dia 11 de novembro. Encaminhado à segunda comissão, projeto de lei ordinário número 361/2020, subscrito pelo deputado Davi Maia. Dispõe sobre a denominação do viaduto localizado na antiga Polícia Rodoviária Federal, no município de Maceió, AL, encaminhado à segunda comissão, projeto de lei ordinário número 364, subscrito pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire.
institui o dia 18 de abril como Dia Estadual dos Profissionais da Saúde, que atuaram na linha de frente da Covid-19 no estado de Alagoas. Encaminhado a segunda e a 15ª comissões, indicação número 676/2020, sobrescrita pela deputada Cibele Moura. Requerimento número 582/2020, sobrescrito pelo deputado Davi Davino. Requer que seja enviado ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas requerimento para que adote providências no sentido de determinar ao Corpo de Bombeiros Militar do estado de Alagoas que cumpra o disposto da Lei 8.019, de 12 de junho de 2018, promulgada por este Poder Legislativo, que trata da sinalização dos locais de maior risco de afogamento no estado de Alagoas. Requerimento número 583/2020, sobrescrito pelo deputado Davi Davino, requer inclusão na ordem do dia, em sessão com quórum adequado, o projeto de emenda à Constituição Estadual número 068/2015, que assegura assistência psicológica e de assistência social na rede pública de ensino no estado de Alagoas. Discutido e aprovado o requerimento número 584/2020, sobrescrito pelo deputado Silvio Camelo, requer que sejam convidados os excelentíssimos senhores secretários Cláudio Alexandre da Costa Ares, secretário de Saúde, CESAL, e Fabrício Marques Santos, secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, CEPLAC, para que fazerem uma explanação sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, no estado de Alagoas. Quando a discussão, requerimento número 584/2020, para discutir, o deputado Silvio Camelo se manifesta com relação à matéria. Para discutir, o deputado Cabo Bebeto solicita adiamento do dia de quando se dará a discussão da matéria. Aprovado. Discutido e aprovado o requerimento sem número 20, sobrescrito pelos deputados Davi Maia e Cabo Bebeto, solicitam ao presidente o encerramento da discussão e a consequente votação do requerimento número 570/2020, que dispõe sobre a convocação do secretário executivo do Consórcio Nordeste, lidos, discutidos e aprovados os pareceres número 1000/2018, 060, 101, 109, 234 e 256/2019, e 623, 631, 34, 35 e 56, 2020, da segunda comissão, 231/2019, da 11ª comissão, e 645, 46, 47, 48 e 649/2020, da 15ª comissão, esgotada a matéria do expediente. Não há oradores na hora do expediente. Passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum. A número legal para deliberar. Matéria incluída na hora do dia. Número 144/2020. Por força do requerimento de inclusão na pauta, sobrescrito pelo deputado Ivan Beltrão. Das indicações, número 471, 476, 477, 472, 473, 474, 475, 478, 479 e 480. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 490, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 499 e 499 de 2019. Para discussão única e não havendo oradores, o encerramento da discussão, passando-se a matéria à votação única. Imediatamente aprovado. Segue as matérias da ordem do dia.
da presente sessão. Votação em segundo turno do projeto de lei número 614/2018. Aprovado. Votação em primeiro turno do projeto de resolução número 56/2020. Aprovado. Projeto de lei número 93.112.247/2019. Aprovado, sendo que o projeto de lei número 93/2019 com emenda. Projeto de lei número 276, 278, 87, 293 e 309/2020. Aprovados. Discussão única do requerimento número 570/2020. Para encaminhar a votação do requerimento número 570/2020, usa da palavra o deputado Davi Maia. O orador solicita aos seus pares pela aprovação do requerimento, tecendo algumas considerações e encaminha pela aprovação da matéria. Para encaminhar a votação, usa da palavra o deputado Francisco Tenório, que encaminha seu voto contrário à matéria. Usa da palavra o deputado Cabo Bebeto, que enfatiza a necessidade de esclarecimento dos fatos, encaminha seu voto pela aprovação do requerimento. Usa da palavra o deputado Galba Novaes, que ratifica as palavras do deputado Francisco Tenório e encaminha seu voto contrário à matéria. Usa da palavra o deputado Jairzinho Lira, que encaminha seu voto contrário à matéria. Encerrada a discussão e na forma do artigo 193 do Regimento Interno, o requerimento número 570/2020, subscrito pelos deputados Davi Maia e Cabo Bebeto. Submete-se à votação. Fica rejeitado o requerimento número 570/2020. Discutido em segundo turno do projeto de lei número 23/2019. Discussão em primeiro turno dos projetos de lei número 323 e 343/2020. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 06/2020. Comando da discussão da matéria, para discutir, o deputado Galba Novaes solicita o adiamento da referida matéria. O senhor Ivan Beltrão, bom dia, amigão. O senhor presidente acata o que requer o deputado Galba Novaes. Votação única das indicações número 471, 76, 77, 72, 473, 474, 475, 78, 479, 480, 481, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 490, 491, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2019. Aprovadas. Encerrada a ordem do dia. Passo às explicações pessoais. Com a palavra, a deputada Cibele Moura. A oradora agradece a votação das indicações de sua autoria e considera ser o início do resultado conferido à Rota da Educação. Projeto esse de visitar as escolas. Na ocasião, tece algumas considerações. Segue respondendo-se ao projeto de resolução que trata do impacto federativo. Enfatiza a necessidade de considerar que os estados e municípios passem a adquirir suas autonomias do que atende dividir e gerir sua população, ao tempo em que agradece aos deputados que entenderam a devida importância da matéria e solicita aos demais parlamentares sua contribuição. E considera que esta Casa Legislativa precisa ser contemplada com esta discussão. A presidência parabeniza a deputada Fátima Canoto pelo seu aniversário.
Com votos de felicidades, é concedida a palavra ao deputado Breno Albuquerque. O orador registra a campanha Agosto Lilás de combate à violência doméstica. Na sequência, solicita que a Patrulha Maria da Penha percorra também a região do Agreste. Não havendo mais oradores, em explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra presente todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente, que assino Beatriz Souto Maior Vital, redatora de ata, e eu, Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo excelentíssimo senhor deputado Tarcísio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada a ata da sessão anterior. Primeiro secretário, para fazer a leitura do expediente. Projeto de lei ordinário número 374 de 2020, o autor é o deputado Paulo Dantas, denomina rodovia deputado Arnaldo Pinto Guedes de Paiva, AL 405, situada entre o entroncamento da BR-104, entre parênteses, aeroporto Zumbi dos Palmares, e o entroncamento da AL-105, entre parênteses, Benedito Bentes, com a extensão de 10 quilômetros. Projeto de lei ordinário 375 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto, obriga os condôminos residenciais localizados no Estado a comunicar aos órgãos de segurança eventual ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Requerimento 592 de 2020, o autor é o deputado Cabo Bebeto, ele requer a mesa na forma regimental. Votos de aplauso à rede de supermercados Atacadão, para ser uma das únicas empresas, se não a única, em nosso estado de Alagoas, onde se vê a bandeira do Brasil, que é símbolo maior de nossa nação, como a bandeira de Alagoas, sendo ostentadas com notório orgulho. Indicação 679 de 2020, o autor também é o deputado Cabo Bebeto, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador para que crie um programa de auxílio financeiro emergencial para a classe dos músicos do nosso estado, tendo em vista que esses trabalhadores ficarão sem ter como realizar seu ofício desde o dia 19 de março de 2020, data do decreto do Executivo que determinou o fechamento dos bares e restaurantes, além do fato de que, mesmo após o retorno dos restaurantes, a atividade dos músicos não teve seu retorno normal. Indicação 680 de 2020, o autor do deputado Cabo Bebeto, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, Renan Filho, e ao secretário de Saúde, Alexandre Aires, para que tomem as devidas providências no sentido de fornecer ao hospital do município de Mata Grande um respirador que poderá atender aquela cidade, assim como os municípios de Iapi e Canapi. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Após a leitura das matérias do expediente, queremos passar a palavra para o excelentíssimo senhor deputado Inácio Loyola.
Senhor presidente, deputado Galba Novaes, deputadas Fátima Canuto, João Pereira e a distinguida Ângela Garrote, senhores deputados, desde que eu cheguei aqui a esta casa, senhor presidente, eu tenho mostrado a minha preocupação em dizer que os grandes problemas, ou seja, o maior problema desse século, deputada Flávia Cavalcante, estou vendo agora, é, sem sombra de dúvida, a falta de água do planeta. Como no século passado o petróleo foi responsável por grandes conflitos, esse século será marcado pela falta de água. Enquanto a população cresce numa progressão geométrica, os nossos mananciais acompanham numa progressão aritmética e os grandes rios do mundo passam por um problema sério. Vários e vários rios já morreram. Mas eu quero me prender aqui hoje, deputada Fátima Canuto, é com a questão da privatização da nossa Casal, deputado Cabo Bebeto. Está na moda hoje a questão da privatização e da concessão. A venda da Casal, que é a nossa companhia de abastecimento d'água do estado de Alagoas, é um projeto que vai deixar ainda mais dura a vida do alagoano, em particular da população distante dos grandes centros, principalmente da grande Maceió. Qual empresa privada, senhor presidente, deputados e deputados, que vai levar água para as pequenas comunidades do interior, cujo custo médio é R$20 para chegar a 1 metro cúbico em Ouro Branco. E a Casal cobra R$5 por cada metro cúbico que chega. Ou seja, quem adquirir a Casal, evidentemente não vai cobrar esses R$5 que é cobrado, onde o custo é de R$20 para sair de Pão de Açúcar, que é a captação em Pão de Açúcar, para chegar em Ouro Branco, já na divisa com o estado de Pernambuco. Sabemos que a privatização da Casal apenas abrange a cidade de Maceió e seu entorno. Ou seja, o capital privado só põe dinheiro onde há lucro. E água é um bem de todos e a serviço de todos. Como pode vender uma empresa que vem gerando lucro e que é fundamental para levar água para os alagoanos? Só nos últimos anos, a Casal obteve superávit acima de 60 milhões. A Casal é patrimônio nosso, é patrimônio de nós alagoanos, construído à base de muito suor. Não é admissível repassar uma empresa para o capital privado e explorar o que é nosso pelo valor de apenas R$15.125.000. Então, o preço que estará estabelecido lá na Bolsa de Valores, lá em São Paulo, no próximo dia 30 de setembro, é de R$15.125.000. A Casal, após investimentos e desempenho dos trabalhadores, vem conseguindo resultados concretos financeiros e sociais. O próprio presidente da Casal, o dinâmico e competente Clécio Falcão, quero dizer que faz um trabalho exemplar o presidente da Casal, o engenheiro Clécio Falcão. Em entrevista concedida à nossa imprensa, declarou que a Casal
ingressou definitivamente em um processo de sustentabilidade econômico-financeira e que é uma empresa altamente viável. Esse discurso de que o Estado é ineficaz no avanço do saneamento e somente o setor privado resolverá esse problema já está démodé, já está fora de moda, já está caduco. Vários exemplos no mundo e no Brasil jogam por terra de que só o setor privado é capaz e eficiente. Estudo, detalhe e experiência de diversas cidades que recorreram a privatizações de seus sistemas de água e saneamento nas últimas décadas, mas decidiram voltar atrás. Entre elas, senhor presidente, temos o exemplo de Atlanta, de Berlim, de Paris, de Buenos Aires, de Budapeste e de La Paz, porque lá não deram certo essa privatização do sistema de abastecimento d'água e de saneamento. Um exemplo do Brasil é o caso de Manaus. Há mais de 20 anos ocorreu a privatização do saneamento da capital do Amazonas e nada por lá melhorou. A gente teme que aconteça em Maceió, quando chegar a fase de atender os bairros periféricos, a iniciativa privada caia fora. Lá em Manaus, apenas 11% do esgoto é coletado, deixando a população desprovida. E minha preocupação é que os investidores, esses investidores, que visam apenas o lucro, enquanto o Estado tem como premissa atender a todos, pequeno, médio e grande. Estudo do Instituto Transnacional da Holanda mostra que 1.408 municípios de 58 países dos 5 continentes reestatizaram seus serviços. E o mais problemático nessa ideia, com a venda da Casal, senhor presidente, deputadas e deputados, é que exatamente em torno de 1.000 famílias estão passando por um momento de turbulência, inseguros, que a qualquer momento podem perder os seus empregos. Eu quero dizer que os nossos sistemas da Casal já estão totalmente obsoletos. Ou seja, o sistema de Delmiro Gouveia foi construído no governo de Guilherme Palmeira. O sistema da bacia leiteira, que além da bacia leiteira, atende o Médio Sertão, de Cacimbinhas a chegar em Ouro Branco, também passa por esse processo. E precisa o reforço da região do Agreste, da região de Arapiraca. É muito preocupante. Existem pontos estratégicos para qualquer município, para qualquer estado, para qualquer país. Que a privatização é uma coisa temerosa. E dentre dessas, eu me refiro à questão da água e à questão da energia elétrica. Ontem mesmo eu recebi telefonema de vários empresários preocupados que a nossa Equatorial, que adquiriu a antiga CEAL recentemente e já concedeu um reajuste de 10%, o maior percentual de todas as concessionárias do Brasil. 10%, um reajuste de 10% na taxa de iluminação dos usuários da Equatorial aqui em Alagoas. Em um momento difícil em que o Brasil passa, em que Alagoas passa, nós recebemos
esse reajuste de 9,8%, 10%. O maior reajuste concedido por uma concessionária de energia elétrica é a que a Equatorial está trazendo aqui para o estado de Alagoas. Eu digo isso, que vossas excelências façam a reflexão. Eu digo que o estado de Alagoas é um estado extremamente privilegiado na questão de água. Nós temos o sertão, que é a região mais problemática. Deus foi extremamente generoso com o estado de Alagoas. Nos deu o Rio São Francisco, hoje essa magnífica obra que é o Canal do Sertão, mas está lá sem funcionar. Ele precisa, o Canal do Sertão, mostrar para que veio. Para abastecer a população, para implantar projetos de piscicultura e, principalmente, projetos de irrigação. Eu fico estarrecido porque o Canal do Sertão, que teve início no governo de Geraldo Bulhões, até agora não disse para que veio. Eu, deputado Antônio Albuquerque, tenho uma admiração profunda por Nilo Coelho. Quem foi Nilo Coelho, deputado Tarcísio Freire? Um catingueiro de Petrolina, um beiradeiro do Rio São Francisco. Foi deputado federal, foi governador, e em apenas 4 anos, deputado professor Marcelo Beltrão, ele transformou uma das regiões mais inóspitas que o mundo tem, que é aquela região de Petrolina, deputado Ricardo Nezinho, uma das regiões mais pujantes que a América Latina tem. Alagoas tem tudo para ser isso. Nós temos água, nós temos energia, nós temos estrada. São os 3 principais pilares para o desenvolvimento de qualquer país. Alagoas é o grande filé do Nordeste. Alagoas foi a grande dádiva de Deus para com o Nordeste. E, evidentemente, nós não estamos sabendo explorar essas potencialidades que o estado de Alagoas tem. Por conta disso, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu venho fazer aqui esse meu apelo pela não privatização da Casal. É o início de uma série de discursos que eu trarei para aqui, mostrando a viabilidade, apresentando soluções para Alagoas no amanhã. Venha ser para o Nordeste o que a Califórnia, deputada Jó Pereira, é para o Oeste americano. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a parte ao eletrizante deputado Davi Maia. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Inácio. Me permita, como não é do meu costume discordar de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é um professor nessa casa, mas como liberal que sou, como estudioso, especialmente da Casal, que me tornei, eu tenho que colocar realmente as coisas como são. Primeiro, infelizmente, bem grande, não existe privatização da Casal. Concessão, eu sei. Me perguntaram se eu fosse presidente da Casal um dia desse numa live, o que era que eu faria. E a minha resposta é muito simples. Eu colocaria na porta da Casal uma placa de vende-se, tiraria uma foto e anunciaria na OLX, aquele site de venda que tem na internet. O problema é que a gente não ia arrumar comprador. O que inventaram da Casal foi uma falácia, um absurdo. E é muito simples. Por quê? Porque, infelizmente, ninguém foi ler o balanço patrimonial da empresa. Toda discussão que tem a Casal é sempre, e com esses dados que Vossa Excelência traz, que é os dados que o Sindicato dos Urbanitários vivem divulgando, e o presidente Clécio, irresponsavelmente, também vive divulgando, mas não retrata a realidade. Eu, deputado Inácio, fui ler o passivo da Casal, fui ler o balanço da empresa de todos os anos, desde 2014.
Quando o doutor Clécio Falcão assumiu a companhia, a empresa devia, no seu balanço patrimonial, 279 milhões de reais. Com um ano, esse passivo foi para 311. Com 2 anos, 343. Chegou, em 2019, a um débito de 458 milhões de reais. Então, é mentira que a Casal anda dando lucro. Porque como ela anda dando lucro e o passivo dela só aumenta durante todo esse tempo? Isso é uma falácia que Vossa Excelência, como boa parte da população, está sendo enganado. E eu tenho mais alguns dados que eu queria falar para Vossa Excelência. O doutor Clécio fala muito dos investimentos com recurso próprio. A Casal investiu em 2015, recursos próprios, 28 milhões. Ela investiu em 2016, 33. Em 2017, 32. Em 2018, que foi o ano da eleição do governador, foi o ano de maior investimento da Casal, 39 milhões. Ano passado, já tinha passado a eleição, o governador já estava eleito mesmo, 15 milhões de reais. Aí ele anunciou, por coincidência, o maior lucro da empresa, 65,8, quando nos anos anteriores tinha sido de 7,5, 7,5 e 12. Não houve nem esse lucro de 65, nem esse de 12, nem esse de 7,5. O que houve foi uma retração de investimento. E, deputado Inácio, se a gente for, com base nos investimentos de recurso próprio da Casal, fazer só o saneamento de Maceió, nós passaríamos 200 anos, para que toda a população de Maceió tivesse acesso à água e esgoto, o que é mais outra falácia. Vossa Excelência traz com muita propriedade a questão do aumento da tarifa da Equatorial. Ninguém falou que no ano passado a Equatorial diminuiu a sua tarifa. Houve uma redução de tarifa. Mas o aumento é um absurdo, especialmente num momento como esse. Concordo com Vossa Excelência. Porém, a Casal aumentou nos últimos 5 anos em 66% a tarifa de água, inclusive do sertanejo, inclusive do Vegel. Deputado Inácio, o morador do Vegel, do Lago, em Maceió, paga uma tarifa de água mais cara do que o morador do Morumbi, em São Paulo. Então, são falácias que estão se criando para uma empresa que dá prejuízo a todos os alagoanos. A Vossa Excelência traz outro fator, outro dado que é muito importante, dos funcionários da empresa. Eu realmente vejo uma comoção dos funcionários, mas eu não vejo uma comoção desses funcionários quando essa empresa hoje deve 150 milhões de reais ao fundo de previdência própria dos funcionários, que foi roubado deles durante várias gestões. Você não vê um discurso de um presidente de sindicato. E quero mais colocar um adendo. Vários dos sindicalistas que estão lá hoje levantando a bandeira contra a concessão da região metropolitana foram diretores, inclusive diretor-presidente da empresa, como o senhor George Brenzeno. Então eles são tão responsáveis quanto qualquer outro político que fez indicação naquela empresa. E eu quero trazer só mais outro dado, deputado Inácio, para concluir, mais 2. Quando eles falam da privatização do mundo que está sendo reestatizado, aí sempre os exemplos são esses. Buenos Aires, Paris e Berlim. Sempre. Em Paris não houve reestatização, deputado Cabo Bebeto. O que houve em Paris foi um contrato de concessão como esse da região metropolitana, que era de 1984, que simplesmente terminou. Quando terminou, a prefeitura de Paris, que era naquele momento um governo socialista, do Partido Socialista Francês, assumiu o governo. Sabe o que foi que aconteceu de imediato? Aumentou a tarifa, deputado Ricardo Nezinho, em 22%, mesmo diminuindo os impostos em 11%. Ou seja, a população pagou 2 vezes. Em Buenos Aires, eu nem preciso dizer por que é. Nestor Kirchner, Cristina Kirchner e o socialismo tomando conta da América Latina. E em Berlim, nunca houve privatização. O que houve foi um IPO na Bolsa de Valores, como aconteceu no Paraná, e a Sanepar é uma empresa estatal redondinha, que dá lucro e faz investimentos, e lá em Berlim o IPO deu errado, e quem investiu depois quis o dinheiro, e eles fizeram a devolução, tiveram que pagar mais de 1,2 bilhões, mas não por conta da privatização, e sim
por conta da estatização. Mas, para concluir, deputado Inácio, só mais um dado. Eu vejo muito se falar do problema da Equatorial, e realmente a Equatorial é cheio de problemas. Eu sou um dos deputados, fui o deputado que denunciei, por exemplo, a troca dos relógios nessa casa, a troca do medidor de energia nessa casa, porque eles não estão encaminhando o laudo técnico. Inclusive, uma lei do deputado Galba Novaes, com a emenda minha, que a gente vai conseguir e obrigar mesmo que o consumidor receba o laudo técnico da troca do medidor. Mas desde quando a Equatorial assumiu a Alagoas, tinham 158 mil famílias alagoanas na tarifa social, quando era estatal, quando era Eletrobras, quando era CEAL. Hoje existe 295 mil famílias de pobres alagoanos que estão enquadrados na tarifa social. Por que isso? É porque a Equatorial é mais bonita? Não. É porque quem está na tarifa social tem investimento do governo federal, tem isenção do governo federal, e quem paga essa conta é o governo. Então ela quer receber lucro, óbvio. Mas por que a estatal nunca foi atrás desse povo? Por que a Eletrobras nem a CEAL nunca foi atrás da população pobre de Alagoas? Por uma coisa muito simples. Quem está nas empresas públicas não estão preocupados com o resultado final, não estão preocupados com o financiamento dessas empresas, que termina quebrando todo o sistema. Então, deputado Inácio, como eu disse, não é comum eu discordar de Vossa Excelência nessa casa, porque para mim Vossa Excelência é um professor. Mas, nesse caso, as informações que estão chegando ao público é tão mentirosa, são tantas falácias, que termina a mentira se repetindo várias vezes e se tornando uma verdade. E eu tenho, como missão de vida, como missão do meu mandato, mostrar que a Casal, a Companhia de Saneamento de Alagoas, só dá prejuízo aos 3 milhões de alagoanos. Muito obrigado. Eu agradeço a participação do eletrizante e deputado Davi Baia, partindo do princípio do raciocínio do deputado Davi Baia. Nós vamos agora privatizar as Forças Armadas, as escolas públicas vão ser todas privatizadas, os hospitais públicos vão ser todos privatizados, e que, partindo do princípio da Casal, eu quero dizer a Vossa Excelência, a culpa é do poder público. Vossa Excelência chegou à conclusão que a classe política não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade, porque usa e abusa aquela empresa para fazer politicagem. Nós precisamos, deputado Galba Novaes, mudar a mentalidade disso. Vamos mudar essa mentalidade. No Estado tem uma obrigação social. Esse negócio de entregar tudo, então vamos vender agora o Canal do Sertão, vamos vender o HGE, vamos vender a unidade de emergência. Isso não é um raciocínio lógico, não. Porque quem vai adquirir a Casal não quer o sistema do Alto Sertão. Porque quem vai adquirir a Casal no amanhã não quer o sistema da bacia leiteira. Eu fico extremamente sentido com essa visão reacionária de Vossa Excelência. Eu penso totalmente diferente. Vossa Excelência é de uma região que é rica em água, mas não sabe a dificuldade de chegar água em Mata Grande, de chegar água em Canapim e Ouro Branco. Isso é uma atitude que a classe política é irresponsável. Vossa Excelência foi incoerente demais. Quer dizer que a Casal serviu somente para jogo de politicagem. Esses dados a gente tem que combater. E o poder legislativo, que tem essa função de legislar, deveria ter legislado, ter acompanhado, ter fiscalizado, aliás, durante esses anos de existência da Casal. Eu discordo totalmente de Vossa Excelência. Não é por aí, não. A privatização não vai ser
o paraíso, a solução para as empresas que não estão dando lucros, as empresas de economia mista que não estão dando lucro. Estou muito preocupado que no amanhã vem a Chesf, privatizando-se a Chesf, automaticamente quem gera a energia é a água. Quem é que gera a energia da água? É o Rio São Francisco. Você não consegue adquirir a Chesf sem querer exclusividade do Rio São Francisco. Por conta disso, deputado Davi Maia, eu também tenho uma admiração profunda por Vossa Excelência, mas é muito bonito. Eu lembro que na década de 70, eu estudava em Aracaju. E deputado Paulo Dantas, o chique era dizer que adorava os Beatles, a Roberto Carlos. Quando você dizia que admirava a Luiz Gonzaga, o sergipano chamava você de tabaréu, de demodê, de fora da moda, ultrapassado. Ou seja, hoje, a palavra deputada Fátima Canuto, privatização, é chique. Não privatização é brega. Então, Vossa Excelência, hoje tem um discurso que privatização é chique. Eu, como sou contra, eu sou brega. Muito obrigado, senhor presidente. Inácio, deputado Inácio. Deputado professor Marcelo Brasão, com muita honra, concedendo a palavra a Vossa Agradecer ao Excelência. senhor, deputado Inácio, pela concessão da parte. Quero dizer que não sou brega, nem sou chique. Sou defensor de um serviço ofertado à população de qualidade, seja ele de qualquer forma. O que nos preocupa realmente é que a privatização só se interessa no filé. E aonde não dá lucro, talvez a grande dificuldade da Casal é por querer ofertar em locais que não geram uma atração para a privatização. De qualquer forma, deputado Inácio, o que nós do Poder Legislativo, nós deputados, temos que defender é um serviço prestado de qualidade, independente da forma que seja, e concordo totalmente com os argumentos do deputado eletrizante Davi Maia, chique Davi Maia, e também com os seus argumentos, mas que no fundo o que precisamos discutir é um serviço prestado de qualidade, mesmo aonde não gere lucro. Essa é a grande defesa para o alagoano. E eu queria me ater mais no seu discurso da transformação, de transformar as margens do Canal do Sertão e outras áreas riquíssimas que precisam ser aproveitadas na Califórnia do Nordeste. Nós temos o estado de Alagoas como um estado que compra produtos para abastecer o nosso mercado. Nós só produzimos 20%, segundo dados da FETAG e da própria Secretaria de Agricultura, só produzimos 20% do que consumimos. 80% do hortifruti do estado de Alagoas vem de Pernambuco e da Bahia. Isso é que não se admite, deputado Inácio. Alagoas tem condições de ser autossuficiente e exportador. Nós temos água, nós temos energia, nós temos terra e temos, acima de tudo, o homem trabalhador. A agricultura familiar precisa ser mais valorizada no nosso estado. A gente vem fazendo defesas no sentido do apoio ao pequeno produtor, porque ele é capaz de manter a economia intacta. E foi isso que aconteceu nessa pandemia. O setor de alimentos segurou a arrecadação do Estado. Então, veja só, num mercado como o Cururipe, por exemplo, num dia de feira no sábado, quanto se arrecada naquele mercado? Então, vamos chutar o número de R$1 milhão. Ora, se só 20% do que se consome lá é produzido aqui,
800 mil reais saem para fora do Estado, saem para fora do município. Então, o que precisa exatamente essa visão da sua fala é investir no pequeno agricultor, na agricultura familiar, porque é injeção na veia da economia. Investir na agricultura familiar é fazer com que a gente fortaleça o comércio, é fazer com que a gente faça com que o povo, o pai trabalhador, possa dar dignidade de vida à sua família. Então, eu quero parabenizar pela sua fala, mas me ater muito mais no poder que nós temos com aquele Canal do Sertão e tantas outras áreas para engrandecer a economia do nosso Estado e elevar a renda do povo alagoano. Parabéns, deputado Inácio. Muito obrigado, pela parte. deputado, professor e deputado eletrizante. Deputado eletrizante, ele é engenheiro eletricista, viu? É engenheiro eletricista. Eu quero parabenizar Vossa Excelência com a contribuição desse discurso, mas, como eu disse, eu venho agora, sempre à tribuna, mostrar alguns problemas e suas soluções. E, evidentemente, a próxima semana, possivelmente, eu venho aqui mostrar as soluções para o funcionamento do Canal do Sertão. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Nós que agradecemos, para o tempo que parabenizamos, agradecemos o pronunciamento de Vossa Excelência, né, e que foi ilustrado aí pelos colegas Davi Maia e Marcelo Beltrão. Queremos passar a palavra ao excelente senhor deputado Cabo Bebeto. Eu não podia perder esse momento do Chique do Tabaréu, né? Fiquei sabendo ontem pela imprensa que o governo do Estado está mandando aqui para casa um projeto de lei que trata sobre o uso obrigatório de máscara, né? Então tem tudo a ver, o governo Chique tratando o povo como tabaréu. Vocês terem ideia, estou dando uma lida aqui do projeto. Deputado Davi Maia, deputada Cibele, só imputa multas às empresas privadas. Obrigatoriedade para todo mundo, praias, praças, mas só vem cobrar multa das empresas privadas. Já está dizendo, se for cobrar, que seja, que se dê preferência ao investimento no combate à pandemia. Olha que coisa legal, né? Muito bonzinho. Eu queria entender por que tanto prazer em perseguir o setor privado, o governo do Estado tem, né? Já não bastou quase 4 meses aí, fechando porta, fechando empresa, desempregando todo mundo. E agora vem com mais essa, obrigar todo cidadão no território alagoano, praticamente em todo o território alagoano, a usar máscara. Eu não sei qual o amparo científico se buscou nisso aí, mas isso realmente é politicagem. A gente não pode perder isso. A gente não pode permitir que isso aconteça. São as empresas que movem a economia. Quer dizer, eu posso entrar aqui na Assembleia sem máscara, mas não posso entrar na loja. Se eu entrar aqui, não tem nada. Se o cidadão entrar na loja lá, tirar. Como teve caso de academia, que o cara tirou a máscara para tirar uma selfie no banheiro. E houve reclamação. O cara dentro do banheiro, sozinho, foi tirar uma selfie, deputado Bruno, dentro da academia. E a academia postou a foto do cidadão e meia dúzia de chiques criticaram o tabaréu. É isso que a gente está vivendo aqui no Estado. Eu fico muito cismado porque agora, o governador, no seu próprio Twitter, no dia 10, falou que a taxa de ocupação dos leitos tem sido a menor desde o início da pandemia. Quer dizer, a gente está caindo, os números estão decrescendo, e o cara quer apertar agora, botar máscara. Fala que a ocupação em Maceió é 40%, no interior 50%, taxa de leito de ocupação. Eu acredito que não chega a 30%. Eu acredito, pelo que eu ouço, de vários funcionários que trabalham em hospitais, não chega a 30% de ocupação. Que poderia, talvez, deputado doutor Albuquerque, que eu até aceitasse se fosse tentado colocar isso naquele momento que eles diziam que era o pico, que estava vindo o pico, que estava subindo. Então, talvez fosse até sensato essa obrigatoriedade. Mas agora que o número está caindo, o Chique quer se aproveitar. Não tem lógica.
ah não, o número está ficando bom, vamos fazer essa medida, porque mais na frente a gente vai dizer, olha, está vendo, o número caíram, foi porque a gente fez mais uma medida, que não era popular, mas nós estamos preocupados com a vida, estamos preocupados com a vida dos chiques, porque do Tabaréu, o Tabaréu está se lascando, e não é de hoje não, é há 4 meses. Espero que a gente, ao receber esse projeto de lei, encare com responsabilidade. Não estou falando aqui, deputado Davi Maia, de liberdade não. Qual é a explicação científica para obrigar o cara a caminhar na praia de máscara? Onde é que está dizendo que o cara vai caminhar na areia da praia sozinho e tem que usar máscara? Porque está no projeto de lei dele. Agora, interessante que só vai penalizar financeiramente as empresas privadas. Rapaz, um prazer, o empresário tem que lembrar disso. O governo chique de Alagoas quer quebrar você. As medidas que ele toma é para quebrar você, é para deixar você tabacudo. E você não é tabacudo não, acorde para isso aí. O discurso é bonito, tabacudo, tabaréu, né? É quase a mesma coisa. Porque tabacudo acho que é até mais firme do que tabaréu. Você precisa enxergar isso aí para entender o que é que vem. Só vem isso do governo do estado de Alagoas ultimamente. O momento é esse. Ao invés de falar da verdade, que as coisas, de conscientizar, porque toda loja, quem for em qualquer hoje empreendimento comercial, vai ver que as próprias empresas estão cobrando isso aí. E a população está sendo consciente no uso da máscara. Eu teria a máscara agora para falar, porque é desconfortável falar. Você quer obrigar o cidadão a estar caminhando no corredor Vera Arruda de máscara, o cara está fazendo uma caminhada lá no terminal do Milton Mendes, aquela praça ali, de máscara, um ambiente aberto daquele. Que base é essa científica para isso? Eu espero que, eu estou chamando a atenção da sociedade, dos tabaréus, dos jabacudo, que está vindo do chique, obrigar você a sair de casa e entrar em casa de máscara. E a gente não pode permitir isso, essa casa não pode permitir isso. Senhor presidente, senhor é isso, muito obrigado. Nós que agradecemos, deputado Cabo Bebeto, parabenizando o pronunciamento de Vossa Excelência. Nesse momento se encerra as inscrições e antes de entrarmos na ordem do dia, nós temos aqui um requerimento de Vossa Excelência, deputado Cabo Bebeto, que eu quero submeter à apreciação do plenário, onde pede a inclusão na ordem do dia da discussão única da indicação 680/2020. Então, submeto. Só para explicar aos colegas, senhor presidente, é o requerimento, é uma indicação, a pedido do meu amigo Guilherme, lá de Mata Grande, aquela região de Canapim, que a gente até falou há pouco, não tem respirador. Então, assim, lógico que não é só o respirador, existe uma estrutura também que precisa para isso, que deve ter lá, espero que tenha lá, mas que o Estado forneça, é uma região humilde, uma região importante, e não há, nessas 3 cidades, nenhum equipamento de respirador que possa dar um pronto atendimento. O Guilherme tem me cobrado isso aí, e a gente, aproveitando o retorno da casa, faz essa indicação. E é tão somente para agilizar a indicação, que a gente sabe que é importante para a região. Ao tempo que parabenizo Vossa Excelência, coloco para apreciação do plenário. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, então iremos colocar na ordem do dia a discussão única da indicação 680. Nesse momento, damos início à ordem do dia. Processo 463/2019, redação final do projeto de lei 23/2019, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, visa possibilitar a junção de matrícula de professores estaduais e da outras providências. Em votação única, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Proposição em regime de tramitação ordinária, processo 829/2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário estadual de Educação para que liberem recursos a fim de destiná-lo à construção de uma quadra de areia para a prática esportiva dos alunos da rede pública estadual no município de Marechal Deodoro. Em votação única, a indicação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Proposição em regime de tramitação ordinária, votação única de requerimento. Requerimento 582/2020,
de autoria do deputado estadual Davi Davino Filho. Requer a mesa na forma regimental que seja enviado ao senhor governador do estado de Alagoas requerimento para que adote providência no sentido de determinar o Corpo de Bombeiro Militar do estado de Alagoas que cumpra o disposto na Lei 8.019, de 12 de junho de 2018, promulgado por esse Poder Legislativo, que trata da sinalização dos locais de maior risco de afogamento no estado de Alagoas. Proposição em votação única. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única das indicações. Indicação 617/2020, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho. Apelo ao governador do estado de Alagoas que determina a Secretaria de Estado de Saúde a criação do serviço hospitalar de geriatria no Hospital Metropolitano de Alagoas, para suporte ao atendimento dos pacientes idosos na referida unidade hospitalar. Em discussão única. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Processo 730/2020, indicação 649/2020, de autoria do senhor deputado Tarcísio Freire. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas e ao excelentíssimo senhor secretário estadual de saúde de Alagoas, no sentido de que o estado providencie de forma urgente a criação do hospital de campanha na cidade de Arapiraca, com leito de enfermaria e de UTI para o combate à pandemia da Covid-19. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Processo 972, indicação 677, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, com cópia para a Secretaria de Cultura, cuja finalidade é a retomada da vaquejada no estado de Alagoas, que se encontra suspensa desde a publicação do decreto 69577, de 28 de março de 2020, que declarou a situação de emergência no estado de Alagoas, devido à pandemia causada pela Covid-19. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Processo 976/2020, indicação 678, de indicação do senhor deputado Marcelo Beltrão. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, no sentido de viabilizar a limpeza e conservação do acostamento da rodovia 101 Sul, no trecho que liga o município de Peneda, Piaçaba Sul, de forma imediata. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Proposição em regime de tramitação ordinária, discussão única dos requerimentos. Processo 858/2020, requerimento 580/2020, de autoria do deputado Davi Maia. Requer a mesa na forma regimental encaminhamento de pedidos de auditoria ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com a finalidade de seja realizada uma auditoria de natureza financeira, orçamentária e patrimonial na Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, CESAL, mais especificamente no contrato de rateio número 02/2020, contrato do programa número 1/2020, por meio do qual a CESAL realizou uma tentativa de aquisição frustrada de 50 respiradores através do consórcio Nordeste. Em discussão, para discutir, o deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir adiamento. Adiada a discussão. Um minuto, deixa eu abrir o microfone para Vossa Excelência. Desculpa aí, deputado Davi Maia. Pode falar, deputado. Senhor presidente, eu estou sendo muito constrangido aqui já há 2 dias nessa casa, me sentindo constrangido, porque a única coisa que esse requerimento quer é o preceito fundamental do artigo 97 da Constituição Estadual de Alagoas, no inciso 4, que faculta à Assembleia a possibilidade de requerer a realização de auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado em contratos públicos do governo de Alagoas. Nesse momento, nós, simbolicamente, voltamos aqui, discutimos uma indicação do deputado Inácio, uma da deputada Cibele, um requerimento do deputado Davi Davino, passou aqui uma discussão do deputado Davi Davino, outra do deputado Tarcísio Freire, outra do deputado Francisco Tenório, outra do deputado Marcelo Beltrão. Pautas que são meramente, vamos dizer assim, que a votação é simbólica.
que não tenha uma séria discussão, porque são realmente coisas que, pedindo a reforma de uma rodovia, pedindo uma quadra, pedindo uma sinalização, uma limpeza, isso é comum, acontece todos os dias nessa casa. Eu não sei por que cargas d'água, eu não sei por que o governo, representado pela sua bancada nesse momento, tem tanto medo, tem tanta... O que é que se esconde que um requerimento simples, que eu posso fazer diretamente ao Tribunal de Contas, mas que eu acho que eu tenho que respeitar a Constituição e respeitar ainda mais a simbologia desse plenário, o governo vem pedindo insistentemente adiamento de uma discussão de um requerimento simples ao Tribunal de Contas. Ora, quando a gente pede adiamento, e é bom que o telespectador que nesse momento está acompanhando, quando a gente pede esse adiamento, é porque, no mínimo, o governo está querendo esconder alguma coisa. Prestem atenção, senhores, especialmente quem está em casa, senhores deputados e senhoras deputadas. Ninguém está acusando, ninguém está ofendendo, ninguém está dizendo absolutamente nada. O requerimento nosso é muito simples. Que o Tribunal de Contas dê um parecer, faça uma análise sobre o contrato assinado pelo governo do Estado com o consórcio do Nordeste, que deu um prejuízo ao Estado de Alagoas de mais de 5 milhões de reais. São 2 processos. Pelas pessoas que morreram por falta de respiradores durante a pandemia no Estado de Alagoas, eu acho que o governo devia, no mínimo, se sensibilizar com a situação. O próprio governo entrou na justiça, processou agora o consórcio, o próprio governo do Estado. Mas o que o governo esconde tanto, que não quer que o Tribunal de Contas analise? O que é que está por debaixo desse tapete? Eu simplesmente, senhor presidente, eu estou me sentindo constrangido em plenário, já pela segunda vez. Eu estou me sentindo lesado, vamos dizer assim. Entendo o jogo democrático, entendo o papel da minoria, entendo o papel da maioria, da liderança do governo, entendo. Mas, como todos os outros requerimentos que até hoje eu vi neste plenário, foram votações simbólicas, nunca teve adiamento de um pedido de indicação, por exemplo, ou nunca teve adiamento de um pedido de requerimento de informação a qualquer que fosse das secretarias. E um requerimento nosso, constitucional, baseado nos artigos da Constituição, está sendo assim, de uma maneira de um zagueiro de time de usina, protegido pelo governo. Isso tem sim mostrando que existe indício de irregularidade, no mínimo, no Estado de Alagoas. Peço, de coração aberto, a bancada governista, peço até ao governo de Alagoas, o secretário do Gabinete Civil, que deve estar assistindo a sessão nesse momento, que libere a sua bancada. Está ficando feio para o governador, está ficando ridículo essa imposição de impedir que o Tribunal de Contas de Alagoas, que a Assembleia Legislativa, exerça o papel de fiscalização. Então, senhor presidente, essas eram as minhas palavras. Se eu não fosse para casa hoje e não dissesse o que eu estou sentindo, eu acho que eu não conseguiria dormir em paz. Muito obrigado. Continue em discussão. Para discutir, deputada Ângela Garrote. Senhor presidente, eu sei, Davi, que você está se sentindo constrangido. Primeiro, eu quero dizer que o meu partido não me pede para eu ficar calada, muito menos o governador. Mas eu queria dizer, se você tem poder, qualquer um de nós, de mandar, você, tempos atrás, mandou ofício pedindo à Polícia Federal sobre aquela operação da educação. Você obteve resposta? Pronto, então agora você mesmo faça o mesmo e peça auditoria da CESAL ao Tribunal de Contas. Então você deixa de passar constrangimento. Agora eu quero deixar bem claro que a minha parte, e tenho certeza que a bancada do PP não recebeu nunca um telefonema nem de governador e nem do presidente do meu partido para que a gente não aprovasse qualquer tipo de coisa nesta Assembleia. Faça o requerimento e peça auditoria, amigo. Só era isso, senhor presidente.
Nós demos, inclusive, uma flexibilizada, porque no momento que o deputado Silvio Camelo pediu o adiamento, não caberia mais nem discussão. Mas aí, como houve um erro de nossa parte aqui, que o deputado Davi tinha solicitado, na hora da discussão, antes do adiamento, e nós passamos a palavra primeiro ao deputado Silvio Camelo. Então, a matéria, na realidade, já está adiada. Não é? Nós temos, inclusive, o expediente final para qualquer tipo de pronunciamento, mas eu queria, cumprindo o regimento, deputado Silvio, queria que Vossa Excelência entendesse, para que, senão, a gente, concedendo a palavra depois do adiamento da matéria, a gente vai, na realidade, estar infringindo nosso regimento. Vossa Excelência pode aguardar para falar no expediente, no final? Em questão de ordem, deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, eu gostaria que fosse verificado o quórum da sessão. Primeiro secretário, queria convidar o nosso cabo Bebeto para fazer aqui o levantamento de quórum da sessão, por favor. Porém, está só em discussão, não precisa do quórum para votar. Apesar de como é matéria em discussão, deputado Silvio Camelo, não precisaria verificação de quórum, mas atendendo até a solicitação de Vossa Excelência, nós vamos fazer essa verificação. Conta aí, não está no painel. No painel, repito. Onze deputados presentes, senhor presidente. Poderíamos dar continuidade sem problema, mesmo que tivesse um número 9 de 9 deputados, mas, atendendo a solicitação que questão do deputado Silvio Camelo, fizemos a verificação de quórum, que nada impediria de dar continuidade a essa sessão, pois a matéria está em discussão e não em votação. Mas, dando continuidade, eu vou para o item 9, processo 859/2020 e requerimento 581/2020, de autoria do senhor deputado Davi Maia, que requer na forma regimental o encaminhamento do pedido de auditoria ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com a finalidade de que seja realizada uma auditoria de natureza financeira, orçamentária e patrimonial na Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, CESAL, mais especificamente o contrato de rateio 01/2020, por meio do qual a CESAL realizou uma tentativa de aquisição frustrada de 30 respiradores através do consórcio do Nordeste. Em discussão... solicito adiamento. Deputado Silvio, o deputado Davi tinha se inscrito primeiro e nós vamos passar a palavra para ele, depois Vossa Excelência terá com a palavra o deputado Davi Maia. Senhor presidente, mais uma vez, um requerimento igual ao outro, que eu pensei que tivesse votação simbólica nessa casa, deixar bem claro, deputada Ângela Garrote, que eu não falei da bancada do PP, não falei de bancada nenhuma, falei exclusivamente do governador, da liderança do governo, da bancada governista. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente, é que eu fiz sim um pedido, eu posso fazer o pedido ofício do meu gabinete, mas eu acho que existe uma liturgia do Poder Legislativo que é importante que a gente aprove no plenário. E é importante que esse plenário também se posicione, deputada. É importante a gente saber o que pensa cada deputado sobre isso. Afinal, são vidas alagoanas que foram ceifadas sem respiradores. É um prejuízo de mais de 5 milhões de reais, inclusive reconhecido pelo governo do Estado, quando entrou com um processo na Justiça contra o próprio consórcio. Impressionante, senhor presidente. Pasme, o governo está pedindo bloqueio dos bens do consórcio, o governo de Alagoas. Agora, é importante porque nem a assessoria da Assembleia Legislativa é justamente o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas serve para isso. Como é que eu posso me posicionar, além do que eu já me posicionei, sem um laudo técnico dos técnicos do Tribunal de Contas? Então, a única coisa que a gente está pedindo a esta casa é que possibilite da análise técnica de técnicos que são pagos pelo governo, pelo Estado, que são pagos pelo cidadão alagoano para fazer o seu trabalho. E que aí sim teremos um prazo, porque o artigo 97 diz justamente isso, um prazo de 30 dias para o Tribunal de Contas se posicionar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Silvio Camelo. Eu, baseado no regimento da Casa, senhor presidente, solicito o adiamento da discussão.
adiada a matéria, só dando esclarecimento ao deputado Davi, que está agindo de acordo com o nosso regimento, as leis, né, que normatizam o parlamento estadual, da mesma forma que o deputado Silvio Camelo também, o parlamento é isso, né? A gente acha legítimo estar usando também essa prerrogativa do pedido de adiamento, né? Então, dessa forma, todos os dois, na realidade, nenhum dos dois está incorrendo em nenhum erro, né? E sim, cada vez mais valorizando a discussão, na interação do parlamento estadual. Então, nesse momento, a gente encerra a ordem do dia. Eu queria solicitar do deputado Cabo Bebeto, já que nós tínhamos 11 deputados, e agora acredito com a chegada de alguns deputados pode haver quórum, e nós temos a solicitação do deputado Cabo Bebeto para a inclusão da indicação 680. Então, vamos fazer uma nova verificação de quórum. Havendo número legal, nós iremos colocar a apreciação, a indicação 680 do Cabo Bebeto. 15 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número legal, colocamos a indicação que foi aprovada a solicitação de inclusão de pauta através de requerimento do deputado Cabo Bebeto. Então, tem a indicação de número 680, que apela ao governador do Estado, Renan Filho, e ao secretário de Saúde, Alexandre Aires, para que tome as devidas providências no sentido de fornecer ao hospital do município de Mata Grande um respirador que poderá atender aquela cidade, assim como os municípios de Inhapim e Canapi. Então, coloquei em votação a indicação do deputado Cabo Bebeto para a apreciação desse plenário. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a indicação do deputado Cabo Bebeto. Passamos, nesse momento, encerrando a ordem do dia, para as explicações pessoais. Deputado, a questão de ordem? Não, nas explicações pessoais. Então, passamos para as explicações pessoais. Primeira deputada escrita é a deputada Cibele Moura. Presidente Galba Novaes, excelentíssimos colegas deputados, hoje, como a sessão, e bem me lembrou o deputado Ricardo Nezinho, está nesse ritmo e nessa toada de nordestinês, eu quero falar de um dia, de uma parcela da sociedade arretada, que é a juventude. Hoje, no Dia da Juventude, eu não poderia deixar de utilizar a palavra nessa casa. No Dia da Juventude, e o dia que é celebrado, que é para a gente lembrar da importância do jovem, mas eu vou além, que é para a gente lembrar os problemas e apontar soluções para o jovem alagoano. E eu digo aqui, sem medo de errar, quais são os dois principais problemas da juventude alagoana. O primeiro é a falta de emprego. O segundo é a educação. E se a gente não resolver esses dois problemas que andam tão pertinho, a gente não vai conseguir, deputada Jó Pereira, ter um Alagoas melhor para o futuro. A gente vai estar aqui trabalhando para não solucionar problemas. A gente só vai conseguir solucionar o real problema de Alagoas quando a gente olhar para a educação e ter a prioridade que essa área tanto merece. Agora, na pandemia, muitas crises foram faladas. Agora, na pandemia, desde o início, se falava muito de uma polarização de saúde versus economia. A crise da economia, a crise da saúde, isso foi vinculado pela grande mídia, pelos grandes políticos, por quem mandava e manda no nosso país e no nosso estado. Mas a educação ela foi renegada, como sempre, como de costume. Ela normalmente é colocada no segundo plano, deputada Jó Pereira. E eu venho alertando desde o início da paralisação das aulas. A crise da educação é a crise que durará mais tempo. Ela não acabará quando a vacina chegar, porque é uma crise que é institucional. É uma crise que já existia, foi acentuada por conta do Covid. E, infelizmente, perdurará durante toda a vida desses jovens que foram atingidos. A gente precisa, e essa casa
através da Comissão de Educação, presidida pelo excelentíssimo deputado Marcelo Beltrão, a gente precisa desenvolver agora um plano de retomada da educação, e essa casa tem excelentes quadros para fazer isso, que atenda ao aluno alagoano. E normalmente quando a gente fala de educação, muita gente acha que é subentendido falar do aluno. E não é. O aluno muitas vezes é colocado em segundo plano também na discussão de educação. Eu faço aqui uma coisa que muito me cobram. E devem estar cobrando a todos os deputados. O primeiro mês foi pago, dos R$50 do auxílio educação. Aqueles R$50 que essa casa aprovou em tempo recorde e que demorou muito para ser liberado, o primeiro mês foi pago. Mas o segundo mês, e aos relatos que eu venho recebendo de alunos da rede estadual do estado inteiro, para muitos não caiu. Como é que fica? Como é que a gente cuida da educação do nosso aluno se a crise da educação não é prioridade? Se a educação não é prioridade. Então, nesse Dia da Juventude, eu venho apontar aqui os problemas da educação. Não adianta falar em jovem, não adianta ter discurso bonito de que a juventude está sendo atendida, não adianta dar discurso de que a gente vai melhorar a vida do jovem amanhã, se a gente não focar no básico. E o básico é a educação alagoana. O básico é ter o nosso aluno dentro da sala de aula. O básico era a gente ter conseguido, deputada João Pereira, conseguir fornecer uma educação remota a todos os alunos. E a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. E já que a gente não conseguiu, e não dá para voltar no tempo, a gente não tem uma máquina do tempo para voltar, que a gente comece a resolver a partir de agora. Que a partir de agora a gente saiba, com critérios técnicos, e aprenda com os países que já passaram. Como é que está sendo a retomada das aulas na Europa? Como é que está sendo a retomada das aulas nos países que o Covid já baixou? Hoje a gente vê mães e pais que precisaram voltar a trabalhar e não têm aonde deixar o seu filho. A escola não tem o viés de assistencialismo, de fato a escola não foi criada para isso. Mas em uma sociedade como a nossa, em um estado pobre, em um estado que precisa, a escola ela serve também como um local para os seus pais deixarem seus filhos, e um fato que eu venho alertando nessa casa, ela serve muitas vezes como a única fonte de alimentação daquela criança e daquele jovem durante o dia. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então a educação ela não pode ser renegada. Quando a gente começou a discutir a volta, a educação não estava no centro da discussão. Quando a gente começou a abrir as empresas, e que eu naquele momento fui favorável, da mesma forma que no início da pandemia também fui favorável ao fechamento, e é importante deixar isso claro, para mostrar que a gente aqui não fez nenhuma contra a ciência, ao contrário, defendemos a ciência, lutamos para que dados técnicos fossem observados, mas a educação, como é que fica? E o jovem alagoano, como é que fica? Os alunos desse ano serão prejudicados? O Enem está chegando, foi adiado, mas está chegando. Como é que fica esse jovem? Vai todo mundo passar de ano? Qual é a solução prática e efetiva que que o governo do Estado, que o governo federal dará à juventude alagoana? Então, são essas as minhas palavras, e que a gente consiga, de uma vez por todas, dar a importância que a educação alagoana merece e que o jovem alagoano tanto precisa. No Dia da Juventude, que a gente lembre que a única solução possível é a educação. Muito obrigada, senhor presidente. Nós queremos parabenizar a deputada Cibele Moura, por tocar num tema tão importante. Há uma conscientização hoje, deputada, mundial. Eu desde que entrei na política, sempre achei que a educação é o maior investimento que se faz. É a principal política, a principal ação que um gestor pode fazer é investir maciçamente na educação. Tanto é que, anos atrás, foi quando foi destinada a questão dos percentuais, a educação
ficou à frente da saúde, que é muito mais importante, com 25%, enquanto a saúde recebe 15% das transferências obrigatórias, porque quem tem educação tem saúde, né? A gente sabe disso, a forma de educar e se instruir que faz isso. O chinês Confúcio, há 2.500 anos atrás, dizia que se vocês quisessem investir por um ano, plantasse arroz. Se quisesse investir por uma década, plantasse árvore. E se quisesse investir por um século, educasse as crianças. Então, isso é a realidade que nós vemos todo dia. Então, parabéns, deputada Cibele. Não há mais nenhum deputado que queira utilizar a palavra. Então, desta forma, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão. O deputado Silvio Camelo. Antes de encerrar... Senhor presidente, agradeço a atenção de Vossa Excelência, apenas para reforçar que amanhã estará presente aqui no plenário dessa casa, logo após a nossa sessão, deverá ser presidido por Vossa Excelência, com certeza, o secretário Aires e o secretário Fabrício, conforme ficou combinado na semana passada. Eles viriam na última quinta-feira, mas em atenção à deputada Ângela e o deputado Bebeto, que não poderiam participar, ficou transferido para o dia de amanhã. Então, estou novamente avisando os colegas deputados e deputados que amanhã, a partir das 10h30, 11 horas, assim que terminar a nossa sessão, estará presente nesse plenário o secretário Aires e o secretário Fabrício para tratar justamente desses 120 dias de combate à pandemia. Muito obrigado. O convite, deputado, só para esclarecer os demais deputados, se ainda não tiver essa informação, foi feito para que ele desse os esclarecimentos no plenário. Então será uma honra muito grande, uma satisfação desse parlamento receber os dois secretários, né, que só assim irão dirimir dúvidas existentes na sociedade através dos seus representantes legais, que são os parlamentares. Então, dessa forma, mais uma vez, declaramos, com a graça de Deus, encerrada a sessão e convocamos outra para amanhã, no horário regimental. Muito obrigado a todos.